Para, Júlio Gomes já vai falar. Mas antes, Flávio Latifi, porque a reportagem sempre tem preferência aqui no De Primeira. Latifi, muito boa tarde para você. O pênalti, Júlio quer falar e todo mundo quer falar, porque só se fala disso desde domingo. Mas a grande novidade de ontem para hoje é que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo indiciou, né? Na verdade, estava estudando indiciar tanto o Andrés Pereira quanto o Luigi no clássico. Lance, né, mais falado, claro, do Andrés. Isso pode, de fato, acontecer? Eles podem ser punidos? E de que forma? Conta pra gente, meu amigo. Então, Lu, tudo bem? PVC, Júlio, pessoal que está acompanhando a gente. Essa história do Andrés e do Luigi ainda não teve um avanço significativo nela, só que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo tem pressa para realizar esse julgamento, essa denúncia, porque já tem rodada do Paulista nesse final de semana, né? Então, pode caminhar mais rápido e o Andrés e o Luigi devem ser enquadrados no artigo 258 por atitude antidesportiva, com punição de 1 a 6 jogos. Eu estava acompanhando o programa, vocês citaram o Andrei. O Andrei, eu também escutei ele para escrever essa matéria que foi ao ar antes do programa, e ele me explicou que, no caso do Andrés, ele realmente deve ser enquadrado no 258 e não deve ter nenhum agravante, né? Porque existiu uma preocupação dele ser enquadrado no 258 e ainda sofrerem com uma agravante. No caso do Luigi, eles podem até entender dessa forma se o Luigi foi enquadrado por tentar tirar a paz do espetáculo, né? Ele atirou uma bola, chutou uma bola na torcida do Corinthians e podia ter incitado a violência, mas conversando com o Andrei, ele diz para mim, está na matéria também, que isso não deve acontecer, mas o julgamento deve acontecer sim, muito por conta disso. E vale dizer, é importante a informação, se o Luigi e o Andrés forem julgados e pegarem uma pena acima dos 4 jogos, né, eles podem perder esse Paulistão pelo Palmeiras, porque além da rodada do final de semana, só tem mais 4 datas, né? Tem as quartas, a semi e os jogos de ida e volta da final. Então, se os jogadores do Palmeiras pegarem a pena máxima, eles estão fora dessa edição do Paulistão. Importante dizer também sobre o lado do Palmeiras. O Palmeiras não vai se pronunciar oficialmente sobre a história e, por enquanto, está tranquilo. Na visão da diretoria do Palmeiras, como nem o VAR chamou para nenhum dos 2 episódios, nem deveria ser aberto um julgamento sobre esses 2 casos que deveriam ter sido vistos em campo. Nem podia chamar, né? Porque do Andrés a punição prevista é cartão amarelo. O VAR não pode entrar em ação. O Luigi também. O Luigi não teve nenhuma intenção de acertar o torcedor. Você pode dizer para ele, não chuta essa bola que pode pegar em alguém. Tá bom, mas ele não chutou a bola mirando alguém. Não foi isso que aconteceu. Eu conversei de manhã com o presidente do TJD, que não tinha notícia ainda de que tinha sido levado para a pauta. Não estava na pauta e ele entendeu o que ia acontecer. Minha opinião, vai dar multa. Vai ser julgado no 258 e a pena vai ser multa. De quem? Do Andrés e do Luiz. Dos 2. Que para mim são 2 casos tão diferentes que para mim até o próprio... Talvez o Luiz é absolvido e talvez o Andrés... Porque assim, tem uma questão que para mim é fundamental. Se o Andreas não podia ter o VAR chamando porque era cartão amarelo, não era cartão vermelho, e o VAR só pode chamar cartão vermelho, como é que o tribunal vai dar um jogo de punição se a punição do jogo é cartão amarelo? Por isso eu entendo que no tribunal, uma vez formatada a denúncia, vai para julgamento e a lógica vai ser você aplicar uma pena de multa, porque não tem caso anterior. E aí você faz um alerta e diz, não toleraremos mais esse tipo de ação antidesportiva. Ponto. Mas não tem sentido, no meu ponto de vista, aplicar um jogo de suspensão para uma pena que no campo seria cartão amarelo. Não faz sentido o tribunal dar uma pena maior do que a prevista dentro de campo, né? Para tirar o cara de jogo, sendo que em campo deveria ter tomado cartão. Júlio, você queria falar. Para mim, são 2 casos completamente diferentes. Completamente diferentes. O do Luigi é um acidente, é um azar. Exatamente, você pode chegar, chamar o jogador e falar, é o seguinte, isso aqui não pode acontecer, tomem cuidado, hoje a torcida fica mais perto,
Eu não... Você pode machucar alguém? Vamos ver ali, ó. Essa jogada. Ó, fez um gol, deu um bicão na bola, tal, deu um azar, pegou ali numa pessoa. Assim, é um caso completamente diferente. A emoção do gol, já vi um monte de jogador pega a bola, chuta pra cima, tal. Poderia ter batido 30 centímetros para baixo, ia ter batido na faixa e não ia ter acontecido nada, ninguém ia estar falando. Eu acho que são casos completamente diferentes. Eu acho que o do Luigi não pode render suspensão. Poderia render uma multa, um aviso. Olha, porque o futebol tem essa, né? A gente fala do futebol há 50 anos, há 60 anos, há 100 anos, e cada jogo acontece uma coisa nova. Ô esportezinho, né? Cada jogo tem um lance novo que você fala, pô, mas a gente nunca viu isso. O que a arbitragem tem que fazer nesse caso, né? Então, o caso do Luigi, acho que é um caso que pode ser, digamos, socioeducativo. Ó, multa, avisa todos os clubes, ó, avisem seus jogadores, dessa vez foi multa, mas se algum outro fizer e acontecer, vai pegar um jogo de suspensão, sabe? Coisa do tipo. O Andréas, para mim, tem que ficar fora do campeonato. O Andréas, para mim, é um caso muito grave, porque é um caso pensado. O Andréas, vocês devem ter conversado sobre isso ontem, infelizmente eu não vi o programa. O Andréas faria isso no Fulham contra Arsenal? Ele foi base do PSV com o Memphis. E ele faria isso? No Provavelmente fez com o Memphis lá. Não sei, acho que não. A gente já viu essa imagem? A gente vê essa imagem lá na Premier League, do jogador ir lá? Mas nem aqui a gente vê, a gente nunca viu. Exato. Então, mas por que a gente vai dizer que isso acontece no Brasil se não aconteceu em lugar nenhum? Não é que só... Não, calma, PVC. Eu não tô falando com nenhum espírito de viralatismo. Tô falando que o cara... viralatismo. O cara... Não é viralatismo se ele tiver uma suspensão. Não é viralatismo se ele for suspenso e falar, ó, isso aqui no nosso campeonato não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Fez 6 jogos de suspensão, tá fora do resto do Campeonato Paulista. Mas aí tem que mudar a regra. Não, por que mudar a regra? Porque dentro da regra é cartão amarelo. Claro. Não, peraí. Existe uma regra se o jogador for lá estragar o gramado? Não, exatamente, ele não podia ser chamado pelo VAR. Existe uma regra que diz que se o cara danificar... Olha só, abre de novo a câmera pra gente. Abre de novo a câmera pra gente. Eu acho antiético, eu acho mal educado, eu acho tudo antiesportivo. Abre de novo a câmera pra gente. Que o Memphis está dizendo que tinha que ter um jogador do Corinthians ali cuidando. Você está dizendo a câmera do lance. Ó o Bandeira. Se o Bandeira vê e chama o Klaus... Ele não pode expulsar o cara? Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode expulsar o cara. Mas a lógica não é expulsar. Por que o VAR não pode chamar? A lógica não é expulsar. Porque o VAR... Vamos pegar o caso assim, vou te dar um exemplo. Semana passada, no jogo Flamengo e Corinthians, o Carrascal foi expulso por quê? Porque o VAR percebeu, no decorrer do jogo, uma agressão. Agressão, atitude violenta, pode ser punida com cartão vermelho, sendo verificada em qualquer momento do jogo. Certo. O VAR, nesse jogo, não tinha uma conduta violenta. Ele não tinha uma ação que foi vista no intervalo do jogo, todo mundo viu, e o VAR não chamou. Por que não chamou? Porque é uma ação de cartão amarelo. Porque talvez não tenha visto. Não viu? Todo mundo viu? Você viu no intervalo do jogo? Não. Você só não viu no intervalo do jogo, você não vai ver isso no jogo. Não, PVC, peraí. Todo mundo Vamos tomar viu cuidado no para jogo. não confundir as coisas. Você está falando do lance do Flamengo? Não. O lance do Flamengo teve um cartão vermelho por quê? Porque o árbitro podia ser chamado pelo VAR para interferir a qualquer momento do jogo, porque era uma atitude violenta. Mesmo que o jogo tivesse sido reiniciado, Mesmo que tivesse sido reiniciado, ok. certo? Esse lance, todo o Brasil é de viu... antidesportividade. Todo o lance, sim. É que tem também uma regra que eu até estou mundo... pesquisando aqui, que diz que o jogador que fizer marcas não autorizadas no terreno do jogo com os pés deve ser advertido com cartão amarelo por comportamento antidesportivo. Então o VAR não podia chamar. Tem essa Por regra. isso que o VAR, todo mundo viu no intervalo do jogo. Todas as emissoras que transmitiram o jogo, nos primeiros 5 minutos do intervalo, mostraram a imagem para o Brasil inteiro. Então, todo mundo sabia que tinha acontecido isso, assim como todo mundo foi procurar a imagem do Carrascal. Peraí, deixa eu terminar de falar. Que não é passível de expulsão. Não é passível de expulsão. Então, o VAR não podia chamar. Tá, mas não é nem isso que eu estou discutindo. Mas eu estou discutindo isso pelo seguinte. Se o VAR não podia chamar, por quê? Porque o VAR não pode interferir em ação de cartão amarelo. Não. Se o VAR não pode intervir numa ação de cartão amarelo... O VAR pode interpretar... Qualquer juiz pode interpretar isso como cartão vermelho. Não, ele não pode, porque o Luiz acabou de olhar. Se você fizer marcas no campo diferentes, é cartão amarelo.
Por isso que o VAR não chamou. PVC, a gente já não viu ao longo... Ó, vamos pegar um exemplo de conduta antidesportiva, tá? O cara mandar a torcida ficar quieta. Tá, o cara fez um gol e mandou a torcida calar a boca. Ou chutar a bandeirinha. Só foi expulso se tiver cartão amarelo antes. Mas já vimos juízes expulsarem jogadores. Só com cartão amarelo antes. Sempre dando amarelo antes. Me dá um exemplo de um cartão vermelho direto. Não, tô tentando puxar pela memória aqui. Já não tivemos jogadores expulsos Não, por cartão isso? vermelho direto não. Por Cartão vermelho direto não. fazer dedo pra torcida? Não, fazer dedo pra torcida talvez, assim. Mas assim, cartão amarelo é a lógica. Possivelmente, o que eu quero dizer, possivelmente já tivemos alguma expulsão por atitude não existe antidesportiva. possivelmente. Ou a gente tem o fato, ou a gente não tem o fato. Tô te pedindo a tua ajuda aqui. Não tenho, eu não tenho o fato. Não teve jogador que agrediu? Eu não tenho o fato. O Edmundo já É. comemorou gol, fazendo o gesto da genitália e tomou cartão amarelo. Vasco Flamengo 97. Era um outro tempo, 30 anos atrás. Vamos pro intervalo e a gente segue esse debate no YouTube? Bora lá, então. Não, no meu ponto de vista, então a regra, o tribunal deve... É que eu tô aqui pensando, PVC, no seguinte, eu não quero falar besteira, tá? Existe uma regra do jogo que às vezes é aplicada em campo, às vezes não, por uma questão de velocidade do jogo, por uma questão de decisões que o árbitro toma no jogo. A gente já viu jogadores não sendo expulsos e depois o tribunal aplicando uma suspensão maior do que seria um jogo de suspensão. Já vimos isso, né? Tá errado. Se você me Ou falar retirando também, como foi o caso do ou Plata na Libertadores, que foi expulso. a decisão de campo. E aí foi retirado. ele foi a liberado terceira- para É jogar que de você tem uma memória muito melhor que a minha, e eu aqui vou ter que pesquisar para ver Eu também tenho que pesquisar. para ver algum caso de tipo, o jogador foi expulso ou não foi expulso, mas aí depois o tribunal entendeu que o árbitro errou, que ele deveria ter sido expulso e pegou um gancho de 3 Quando jogos é uma agressão, ou de por 4 exemplo? jogos. Qual uma agressão? Eu estou falando aqui de atitude antidesportiva, não é uma agressão. É uma agressão ao campo. Assim. Quando a Luísa leu essa regra, para mim, ela me soa como uma regra de tipo, o cara não pode ficar esburacando o campo, fazendo alguma coisa que agrida o gramado. Para mim, o que o Andreas fez vai além disso. Ele foi lá provocar um erro do rival. Para mim é a mesma coisa que murchar a bola, que furar a bola, que... sei lá, jogar pimenta no olho do amiguinho. Para mim é uma atitude antidesportiva com o intuito de fazer o adversário errar. Eu também acho que é antidesportivo. Eu também só acho que o tribunal... E eu acho que isso deveria ser passível de cartão vermelho. Mas a regra diz o contrário. Ok. Mas eu acho que o tribunal... É que na sua visão, deixa eu ver se eu estou entendendo. A intenção da pessoa pode mudar a interpretação dessa regra. Claro. É isso que você está dizendo. Não, claro. A intenção amplifica a ação do que ele fez, né? Ele não foi uma coisa... Foi uma Mas coisa amplificar Cara, como é que uma você coisa muda o premeditada. cartão, a cor do cartão por amplificar a ação? Eu acho quase irrelevante o que aconteceu no campo. Irrelevante o que aconteceu no campo. Se foi dado amarelo, se foi dado vermelho, se o VAR teve tempo, se o VAR não teve tempo, se o juiz viu, se o juiz não viu. Irrelevante. Agora, o tribunal senta, olha para essa jogada e fala: o que devemos fazer com isso? O que devemos fazer com isso? Esse cara foi lá, de propósito, estragou a marca do pênalti, o outro jogador foi lá e perdeu o pênalti. Por causa disso ou não, ou parcialmente por causa disso, mas perdeu o pênalti. E se tivesse feito o gol, para mim, dava na mesma, tá? Que tipo de exemplo queremos dar para todos os outros jogadores e para o nosso esporte? Para mim, o exemplo que se deve dar é: o Andreas tem que pegar um gancho pesado. De 3 jogos, de 4 jogos, de 5 jogos. Porque para mim isso não pode acontecer. O jogador de futebol não pode furar a bola, ou furar o campo, ou jogar pimenta no olho do amiguinho pro amigo. Voltamos na TV, mas o Júlio estava concluindo aqui, falando de como deve ser a interpretação por parte do tribunal para casos como esses do André, que ele teve, de fato, o intuito ali de prejudicar o rival. Para mim é um caso muito grave. Para mim é um caso muito grave como símbolo para todo o nosso esporte. Para mim, esse é um caso muito grave como símbolo. Então, para mim é irrelevante se o VAR chamou, se o VAR não chamou, se na hora o juiz daria amarelo, se daria vermelho. Para mim, é a regra irrelevante. do jogo não é irrelevante. Para mim, a regra do jogo não é relevante. Se a regra do jogo é cartão amarelo, o tribunal não tem que expulsar um jogador que levaria cartão amarelo. Meu ponto de vista. Acho que o Andreas provavelmente deve ter feito isso no campo de treino do PSV Eindhoven.
Com o Memphis. Porque achar por achar, a gente vai achar qualquer coisa. Mas aí Pode acionar o Latifi de novo, porque ele já falou, né, sobre como os dois jogadores podem ser enquadrados, mas acho que vale, né, diante desse debate, saber exatamente como é que o tribunal pode interpretar e avaliar o que aconteceu em campo, Latifi. O Júlio, ele falou que o caso do Luigi é um episódio que pode acontecer, que deu azar, mas ele assumiu o risco, né? Então, atingiu o rosto de alguém, poderia ter acontecido um acidente grave, então eu não vejo como algo leve. Então, o TJD analisa esses dois lances por conta muito da repercussão também que teve, né? Porque não é só no Brasil que está repercutindo esse lance do Andréas, por exemplo, né? Na Argentina já estão falando, na Europa também. Então, tem essa questão da repercussão muito grande. E acho importante a gente falar mais uma vez sobre como o Palmeiras enxerga essa situação com os dois atletas. O Palmeiras, ele tem como é que eu posso dizer? Quando o Palmeiras joga na Neoquímica Arena, o entendimento da direção é que lá as regras são diferentes. E, por exemplo, se a gente for lembrar a final do Paulistão, a torcida do Corinthians jogou bombas no gramado, o jogo basicamente não aconteceu. Depois que o Hugo pega o pênalti, teve a história da cabeça de porco. Então, todo esse contexto também acaba influenciando para que os holofotes estejam mais voltados para os episódios que ocorreram, viu, Lu? Você tem um artigo aí, que aí a gente pode entender melhor o artigo, Latifi. O artigo é o 258 e é isso que o Júlio falou da questão da atitude antidesportiva. Só que ele é um pouco vago, né? Porque pode ser de 1 a 6 e é difícil, como a própria regra do campo diz. Não tem algo específico para o que o Andréas fez, né? Então, fica um pouco complicado de enquadrar ele do jeito certo. Acho que dá para enquadrar em artigos diferentes, né? Como esse que eu li e esse de atitude antidesportiva. Então, fica meio... cabe a interpretação do tribunal. Conversando com o Andrei, existe o 254C, que era o do Luigi, por exemplo, que ele fala para mim que o Luigi ele incita, de certa forma, a violência e pode causar uma insegurança para o espetáculo, né? Porque ele chutou a bola no rosto de um torcedor. Mas o Andrei, né, advogado especialista nisso, diz que não vê provas para que isso aconteça no tribunal. Vamos aguardar, né? Ver o que o tribunal vai fazer.